Bom, pessoal, fazer um vídeo aqui para o canal falando daquilo que pode ser um novo capítulo na era dos muscle cars, um novo capítulo na história da marca Dodge, que é a marca que a gente é apaixonado desde sempre, né? Para muita gente pode ser o fim da era dos muscle cars, mas a Dodge acabou de anunciar o seu primeiro EV, né, o seu primeiro veículo elétrico, provavelmente para 2024. A gente está no meio da Dodge Speed Week, né? São 3 dias de apresentação. No primeiro dia falaram do novo Challenger Drag Pack, de acessórios, de coisas de performance. No segundo dia mostraram o Hornet, né? Um SUVzinho para mercado que vocês vão ver o CEO da marca Dodge falando, né? Que hoje nos Estados Unidos, para cada um carro vendido, se vende 4 picape ou SUV. Então, se você somar picape e SUV, dá 4 para 1 em relação a carros, né? Então, a marca Dodge entrando nesse mercado, que é um mercado crescente. Mas a gente teve a revelação do Dodge Charger Daytona, né? Eu vou mostrar aqui, eu vou passando o vídeo aqui com vocês. Acabou de acabar a live aqui, vai ser o tempo da gente fazer, de eu subir esse vídeo. Eu sei que nem todo mundo assiste, né? Até não teve muitas visualizações, 4.500 pessoas assistindo ao vivo. Eu vou passar aqui um pouco, algumas coisas que eu achei legal, a apresentação é muito bacana. Vamos assistir junto? Bom, primeiro ele começou aqui com com um countdown aí, contagem regressiva, né? Preparando todo mundo para o anúncio. Dia 3, né? Next Generation Muscle, né? Os músculos da próxima geração. Então estava bem claro que depois dos 2 capítulos anteriores, né? Over a century ago, 2 rebels quit their day jobs and put their side hustle into motion. The Hellcat was out of the bag. American ingenuity took the wheel, and destiny would either break us or make us. Super Bs, Chargers, Challengers, and SRTs made us. Customization made us. Irreverence made us. Culture made us. $1.2 million. Motor City made us. Now that the smoke is cleared, American ingenuity will make us all over again. Holy shit! Way to think it through, Dodge. All American muscle. Performance made us. Ladies and gentlemen, please welcome Tim Kuniskis. Welcome back to another day of action on Woodward. Look, I know what some of you are probably thinking. Bom, os caras começam arrebentando, né? Se tem uma marca que tem um legado, que tem uma cornucópia de modelos icônicos do passado para ir beber na fonte, é a marca Dodge, né? E eles fizeram isso com maestria nos últimos 15 anos. O Dodge Challenger saiu no ano do modelo de 2008, né? A gente pega 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 16 anos modelo, numa indústria que costuma trabalhar com ciclos de 7 anos, né? E no dia de ontem anunciaram que a linha 2023 vai ser a última linha com os motores V8. Então o Dodge Challenger, que ficou 16 anos com a mesma carroceria, vai ter certamente as últimas unidades disputadas a tapa, né? É só aguardar para ver o que vai acontecer. Imagina as últimas unidades de Hellcat, né? do motor Hemi Supercharger. Vai ser uma loucura, né? Eu acho que até os carros com pouco uso, com 1, 2 anos, com baixa milhagem e tal, com baixa quilometragem, vão subir de preço. Eu acho que enquanto você não tiver legislações que proíbam ou que dificultem a circulação desses carros, esses carros vão ser super desejados e vão ser super valorizados. Mas vamos ver o que o Tim Kuniskis tem para dizer, ou teve para dizer há alguns minutos atrás. Right now, after a full week of performance, 2 reveals, race cars, a dozen buzz models, a new Hornet, a new segment. You guys are probably going to phone this one in on the final day, announce some limited edition sticker package. No way. Not how we roll.
Today, Tá falando das expectativas, né? Ó, depois que a gente falou do performance, dos modelos do ano corrente e tal, todo mundo acha que nesse terceiro e último dia, a gente vai falar de alguma versão especial, com numeração, coisa limitada e um preço mais alto. Não, vai trazer alguma coisa realmente nova. we bring the noise. Today, we shock the entire system and we outplay the game. But first, I need to start with some bad news. Os caras são bons, né? We're gonna shock the entire audience, né? Os caras têm um poder verbal que é uma coisa inacreditável. Quando eu crescer, eu quero ser igual a eles. The harsh reality. No one wants cars anymore. Ninguém mais Brands quer are turning carros. everything and anything into a UV. Trucks and SUVs outsell cars 4-1. Okay, I said it. Ó, foi aquele dado que eu falei no começo, né? Se eu pegar caminhões, picapes e SUVs somadas nos Estados Unidos, para cada um carro, você vende 4 picapes e SUV. Ou seja, é um novo mercado, né? After years of UVs being for kayakers and people that make their own trail mix, today, that kind of practicality practically carries our entire industry. Now, it was a slow transition. Bom, basicamente ele vai Sold out. explicar. Because since 8 a.m. this morning, we received 14,000 orders. Praticamente aqui ele estava justificando o lançamento do Dodge Hornet, né? Que é esse SUVzinho, né? Foi lançado ontem. E nessas 24 horas que passaram, 14 mil pedidos, né? 14 mil pedidos, então realmente foi um sucesso, né? O lançamento aí na visão dele, né? Mas vamos lá para aquilo que interessa, gente. You truly represent a brotherhood that is embracing this expansion. And we are a brotherhood. This expansion should be embraced. Dodge is the tattoo of the industry. And it's still not for anybody. And we like it. A marca Dodge não é para todo mundo, né? E a gente gosta disso. Mas aí eu vou cortar um pouquinho. Ele vai falar que o Hornet, né? É uma coisa de entrada para esse mundo, né? O cara começa com o Hornet, começa com o SUV Dodge, para depois ele entrar na Brotherhood, né? Nessa irmandade dojeira, né? You accurately pointed out to me through social media, despite the change in consumer demand, muscle cars have still maintained a very significant and lasting place in this industry. How? Other than your passion. By delivering emotional design, extreme performance, and engaging driving experience. Muscle cars are literally the last holdouts. Bom, ele fala que nesse gosto por automóvel, né? Ó, a última fronteira são os muscle cars, que as pessoas ainda gostam, que as pessoas ainda têm experiência de dirigir, né? E aí ele fala um pouco. Eu tô cortando, mas ele é tão conciso que, cara, tudo que ele fala aqui não dá pra cortar. No bullshit. Yes, on my prediction. And you would be right to call that into question. But what's impossible to ignore is the manufacturer's product pipeline. One look at the product plans, and it's clear that the auto industry is in a space race. Uma nova corrida Not towards the espacial. moon or Mars. No, towards electrification. A Pela space race, eletrificação. really, it's kind of ridiculous. Is it? When NASA put a man on the moon, it was a culmination of a decade of engineering and effort. Ele faz agora um negócio legal, né? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Ele faz uma comparação de quando a NASA mandou o homem para a Lua, né? Em 1968. Foram 10 anos de trabalho. Em dinheiro de hoje seriam 280 bilhões de dólares, né? Fala muito dinheiro. Mas a tecnologia americana usou dessa tecnologia, desse desenvolvimento tecnológico por décadas, né? Então foi um investimento muito grande. E aí, se a NASA gastou 280 bilhões de dólares, né, para levar o homem para a Lua, as atuais montadoras, falei que era conciso aqui, as atuais montadoras já gastaram 526 bilhões, meio trilhão de dólares na eletrificação dos automóveis. And we can sit at home and binge on streaming videos,
or we can show up and dance like only Dodge can. Last year, at the Stellantis EV Day, we told you the only way Dodge was going to get into this game is if we raised the game. If electrification actually electrified the brand. If it made our cars quicker, altogether faster, and could amplify our performance character. Ele fala, né, que no último salão de carros elétricos, né, eles falaram que a Dodge só entraria nesse segmento se fosse para chacoalhar o segmento, se fosse para fazer carros cada vez mais rápidos, carros cada vez com mais emoção, aquele discurso todo para justificar a eletrificação. Mas ele tem um ponto muito importante que eu espero que eu não tenha pulado na pequena adiantada que eu dei aqui. We did that. Then we had an obligation to bring it to you, to bring it to the market. The problem was the challenge for us to do that. It needed to look like a Dodge, sound like a Dodge, and drive like a Dodge. But nothing like that existed. And most thought it couldn't be done. Ter cara de Dodge, ter som de Dodge e ser dirigido, né, ter uma sensação de direção como um Dodge num veículo elétrico, né? E essa era a premissa, o briefing para o desenvolvimento do produto do carro que ele vai apresentar daqui a alguns minutos. But you would be amazed how creative designers and engineers can get when they see the industry is planning a $500 billion party and they don't have a ticket. Now the product brief, I will say is simple, they won't. The product brief was simple. First, reimagine the most iconic muscle car ever. Tá falando do briefing, né? Para reimaginar o muscle car mais icônico de todos os tempos. Qual o muscle car mais icônico de todos os tempos? Charger Daytona 69, né? Then make it aerodynamic as possible, as slippery as a melted jelly bean, but make it look like it was chiseled out of granite. Package an EV powertrain that will outperform our current V8s? Yes, even our supercharged. E aí, fazer um carro super aerodinâmico, né? Que a Chrysler já fez isso há mais de 50 anos atrás. Ter um powertrain elétrico que tenha mais potência do que os atuais V8, inclusive os superchargers, né? Inclusive os Hellcats, né? V8s. Oh, and wait, remember I said everyone wants UVs? So make it all-weather capable with the utility of a big box store. A muscle car that can literally run the quarter mile, run to Costco, and outrun Darwin. E um carro útil, né, para todos os tipos de utilização. Para correr em arrancada, para correr até o supermercado. There was no way we were walking away from this fight. We wanted to crash that party, and we sure as hell weren't showing up like everybody else. We needed to do it the Dodge way, with patents, innovations, features, and performance that would literally reverberate through the entire industry. Our engineers needed to invent nothing short of the future of Dodge. The muscle of tomorrow. This is the EV that you didn't see coming, but you'll definitely hear it coming. Yeah. We just went all electric. Guilty as charged. But we still have our rights. The right to remain loud. The right to be irrational. The right to break form. And push people's buttons. We have the right to dodge convention. See what I did there? And we have the God-given right to save the muscle car. So go ahead, sentence us to life without reason, and throw away the keys. We don't need keys where we're going. All muscle, all electric. E olha que legal, né? Primeira referência animal, eles vão mostrar o carro agora. É o Fats Hog, né? Que é esse símbolozinho de três pontas, né? Que vinha na coluna dos Dart Sedan, dos nossos primeiros Dart Sedan, quando vinha com teto de vinil. Então todas essas referências aí da época de ouro dos muscle cars, dos carros que a gente gosta, final dos anos 60, começo dos anos 70, né? Agora ele vai apresentar o carro. Em algum momento que eu devo ter pulado aqui, ou mais para frente, eu não sei, ele fala o seguinte: a gente não inventou as novas regras, né? A gente não queria que as regras mudassem. Não foi a gente que inventou as novas regras. Mas o que a gente fez foi ler as novas regras,
e dentro do que dá para fazer nas novas regras, fazer um negócio mais visceral, mais emocional, mais com cara de Dodge possível, né? Que pareça um Dodge, que soe como um Dodge e que você dirija como um Dodge. E agora ele vai apresentar o conceito, né? O carro conceito do Charger Daytona. Eu não sei se vou chamar de Dodge Charger Daytona EV ou só Dodge Charger Daytona, que provavelmente deve vir para 2024, né? Já que 2023 vai ser o último ano dos motores V8, né? Então vamos ver o bichão aí sendo apresentado. Primeiro, o carro tem barulho, né? O carro elétrico não tem barulho. Aqui em algum momento ele fala que eles amplificaram os barulhos do carro. Espero que não tenham feito um emulador de som que não seja. Eu não sei, ele não falou como é que sai o barulho. Ele só fala que o barulho do motor foi amplificado. Depois, olha aí, ó, um Charger com duas portas de novo, né? Lembra do conceito de 99, aquele Charger esticado, duas portas, né? E quando saiu o Charger em 2006, ele veio com 4 portas. Aqui ele tá vindo com 2 de novo. E é um carro de verdade, tá vendo? As pessoas estão aqui. Primeira coisa, né? Os caras acertaram em fazer um desenho que ao mesmo tempo ele é futurista e ao mesmo tempo ele é 1970, né? Olha que cara de 1970 e olha que cara futurista ao mesmo tempo. Acho que isso aí já foi um golaço, né? Ele vai sair para fora do galpão, isso é em Detroit. Vai dar uma voltinha aí. Engraçado, se você vê a linha do carro, né? A impressão que dá é que eles pegaram o Charger atual e tiraram a porta traseira, né? Porque ó, a coluninha C é muito parecida. Uma hora que eu pulei também, ele fala da aerodinâmica do carro, né? Ele fala que o Chrysler Airflow da década de 30 foi o carro mais aerodinâmico, foi o primeiro carro com conceito aerodinâmico, né? E ele era muito mais aerodinâmico que todos os outros carros da época e tal. E quando o Charger atual saiu, o Charger atual 2022, ele é 25% mais aerodinâmico do que o Airflow. E esse carro agora, né, a premissa era ser pelo menos 25% mais aerodinâmico do que o Charger atual. Então, aquele ganho que em quase 100 anos a marca teve, eles teriam em apenas uma geração, né? Ele não fala qual é o CX, falou que não é o CX mais baixo do mundo, que eles não estavam preocupados com isso, mas sim de ter um carro realmente muito aerodinâmico. Eu parei aqui, ó, dá a impressão, né, que se você botar uma coluna... Aqui o vidro sobe, né? Se você fizesse esse vidro reto, imagina o seguinte, faz esse vidro reto, devem ter feito uma porta que sobe, um paralama que sobe. Se esse vidro fosse reto e tivesse a coluna B aqui, a gente estaria falando do Charger Sedan atual. A maçaneta, ela é provavelmente escamoteável, né? Ela deve sair para fora, não é só de coisa, porque senão não teria esses risquinhos, ela deve sair para usar, o espelho super fininho, né? Mas é legal, vai.
Em termos de design, ficou bem bacana. This is the Charger Daytona SRT Banshee. And because it's a Dodge BEV, it will be an assault and battery on convention. Like I said when we started, it's a very simple formula. Look like a Dodge, sound like a Dodge, and drive like a Dodge. The first challenge was to make a muscle car aerodynamic. Ah, desculpa, achei que ele já tinha falado da aerodinâmica, eu tinha pulado agora, ele vai falar da aerodinâmica, né? E é engraçado as palavras, como eles usam bem, né? Still evil, né? Ou seja, continua sendo um carro malvado, e realmente ele tem uma cara de malvado, né? Aqui ele vai falar do Chrysler Airflow, dos 25% a mais de... Ah, primeiro ele fala que já foi feito há mais de 50 anos atrás com o Charger Daytona original, né? Foi colocado em túnel de vento, foi feito o bico, aerofólio traseiro. E aqui não tem um bico gigante, mas você tem outros conceitos, né? O ar entra por dentro da grade, não é só desviar o ar, mas é dar um caminho para que o ar passe, para que o carro tenha um arrasto aerodinâmico o menor possível, né? E aí entra ar aqui tudo por dentro, do mesmo jeito que nos Hellcat você tem os faróis externos com o meinho vazio, né? Para passar o ar, para diminuir o arrasto aerodinâmico. Aqui a grade toda, pelo jeito, é vazada, né? Aí ele vai... aqui ele fala do Chrysler Airflow, 1934, para o Charger atual, 25% de avanço, de melhoria, né? E do Charger atual para esse carro, mais 25%, né? 126 decibels of output. Ó, How loud is that? 126 decibéis de barulho. Ele fala que amplificaram os barulhos, mas não explica como, né? That's Hellcat loud. That's Tower Flyby Spill Your Coffee loud. This BEV exhaust guarantees that Dodge will never go quietly. I don't care if it's an EV. If it's a Dodge, it needs a loud pedal. And the Charger Daytona has the first one ever. But what you really want to know is, can the Daytona do more than look good and wake up your neighbors? Can it perform like a true muscle car? E aí, o carro pode fazer mais do que parecer bonito, né? E acordar os vizinhos, né? Ele pode ter a performance de um muscle car. Look, everybody knows EVs are fast. Even the boring ones are quick. The instantaneous torque is impossible to deny. E aí, isso é legal que ele fala, né? Que todo mundo sabe que os carros elétricos são rápidos, né? Que até os carros elétricos sem graça são rápidos. E que aí a ideia não era só fazer um carro rápido, mas um carro que tivesse uma dirigibilidade, tivesse uma sensação de muscle car. E ele vai explicar que o carro vai ter modo de arrancada, modo de drift, modo de não sei o quê. Você vai ter eletronicamente um monte de modos para que você de formas de condução para que você tenha a experiência que você quer ter, né? Então ele até brinca lá que tem um modo para você andar, de corrida, um modo para drift, um modo para drag race, um modo para você comer uma rosquinha com mais tranquilidade e tal, né? Aqui, ó, o negócio do barulho... não, o negócio do barulho não, desculpa. Isso aqui é uma transmissão, né? Uma transmissão eletromecânica para você ter o carro elétrico você põe para andar e ele sai andando, né? A transmissão dele é contínua. Aqui não, aqui você vai ter marchas nele, né? E aí ele está com a patente requerida, né? E você vai ter uma troca de marchas eletromecânica, né? Ele explicou muito bem como é que funciona isso, só disse que é uma novidade, que dentro do que dava para fazer, eles conseguiram fazer a experiência melhor possível, né? Push-to-pass system. Direct connection is also going to allow our drivers to unlock the features that they want, like a slam mode, drift mode, drag mode, and yep, even a donut mode.
And finally, O donut não é da rosquinha, que é para você ficar fazendo zerinho, né? Então é um modo para você fazer zerinho, não é um modo para você comer rosquinha. remember where I started. Probably forgot already. No one wants cars because everyone is now used to it demands the utility and all-weather capability of a UV. Our designers and engineers raised the bar there as well. The Daytona is adaptable on the inside as well. The combination of the massive rear hatch, it's hard to tell it's there, but it's a massive rear hatch, and folding flat seats make this Dodge EV play more like a Dodge UV. And with all-wheel drive that has not just all-weather capability, but increases performance substantially. Look, here's the facts. We didn't ask for the rules to change. We didn't want them to change, but they did. Ó, aqui é a parte mais importante, né? We don't ask the rules to change. A gente não pediu para as leis mudarem. A gente não queria que as leis mudassem, mas as leis mudaram. And we can try to outrun them, but that would be a 9-second pass straight into extinction. A gente podia ignorar elas, né? Mas seria um caminho mais rápido para a extinção. Eu acho que o ponto é esse, né? Você aí do outro lado que está torcendo o nariz, que não gosta de carro elétrico, que acha que é enceradeira, que é torradeira, que é eletrodoméstico e tal, você pode ter até um pouco de razão, mas, cara, é a situação atual que a gente tá vivendo, né? Ah, não vai ter bateria, não vai dar... Cara, se der tudo errado, as pessoas vão ter que voltar a fazer carro a combustão de novo. Eu acho que o que fica de legal aqui é o seguinte, os caras da marca Dodge, eles tentaram, dentro do que dava, estão tentando fazer o carro mais legal possível, mais parecido com os carros antigos, tanto no design, quanto na pegada, na direção. Óbvio, ninguém dirigiu esse carro, só o tiozinho aqui, só o Tim, tiozinho não, deve ter a minha idade, só o Tim que dirigiu o carro até hoje, né, e deu uma voltinha, né, mas o esforço da Dodge em fazer um negócio legal, um negócio excitante, um negócio que mantém esse legado do Muscle Car, ele é muito louvável, né, muito louvável. Eu não sei como é que tá os planos da GM para um Camaro elétrico, não sei quais são. A Ford continua fazendo o Mustang a combustão, não sei até quando, não sei se até o ano que vem, eu não tenho acompanhado, mas lançou o Mustang Mach-E, né, que é um Mustang elétrico, rápido como todo carro elétrico, mas SUV, né, como o Tim falou, cada 5 carros vendidos, cada 5 coisas que andam vendidas nos Estados Unidos, 4 são picapes ou SUV. Aqui não, aqui puxaram um Charger 2 portas, ou seja, mais roots ainda, mais parecido com o Charger original. E estão tentando. Vamos ver o resultado não daqui muito tempo, né? Or we can do what we did. Read their rules, study their rules, find their gray areas, then unleash the Banshee. Now trust me, this is not the EV that they want you to have. This is Acredite the em mim, way Dodge does EVs. esse não é o carro elétrico que eles gostariam que você tivesse, né? Esse é o jeito que a Dodge vai fazer o veículo elétrico. Thank you. America, it's time to make some trouble. Step 1, stir it up. Now, add some hot sauce. More. Oh, yeah. Trouble's brewing. Now, this is important. Make sure you pick a fresh color. You, my friend, have good taste. Let's throw in some Hornets for good measure. Now we're cooking with gas. Or are we cooking with electric? Bom, Right. Why not both? que ele termina a apresentação. Queria pedir desculpa pela tosquice do vídeo, a tela do computador tá meio suja, a gente só vê quando tá gravando nela. Mas eu quis fazer, essa live foi transmitida há 37 minutos, o vídeo tem 30 minutos. Então, 8 minutos depois que ela acabou, eu já comecei a gravar para trazer a informação para vocês com a minha leitura da informação o mais rápido possível, beleza? Eu vou soltar esse vídeo assim que eu conseguir subir. Continue inscreva-se no canal, amanhã tem vídeo novo, normal. E é isso aí. Tchau pra vocês. Valeu.